Olá, hoje nós vamos estudar sobre análise de circuitos, que trata-se de encontrar as correntes e as tensões de um determinado elemento em um circuito. Então a primeira lei que nós vamos estudar é a primeira lei de Kirchhoff, que também é chamada de lei dos nós. O que ela nos diz? Ela nos diz que o somatório das correntes em um determinado nó é igual a zero. Para isso, então, para entender esse conceito, primeiro temos que entender o conceito de nó. O que é um nó? Um nó é o ponto de conexão entre dois ou mais ramos. Tá, então, o que seria um ramo? Um ramo representa um elemento único com uma fonte de tensão ou um resistor, por exemplo. Então, se eu tenho um circuito mais ou menos desse jeito aqui, quem que vai ser nó e quem que vai ser ramo? Olha, aqui eu tenho um elemento, aqui eu tenho outro elemento e aqui eu tenho um terceiro elemento. Todos esses para a gente vão ser ramos, mesmo sendo resistor ou uma fonte de tensão ali. E quem vai ser o meu nó? O meu nó vai ser a junção desses meus ramos. Então aqui no meio eu tenho quem? Eu tenho um nó. E o que essa lei então nos diz? Ela vai dizer para a gente que o somatório das correntes nesse nó aqui vai ser igual a zero, ou seja, todas as correntes que chegam e que saem aqui vão ser, o somatório delas vai ser igual a zero. Então vamos para um exemplozinho minimalista aqui. Eu tenho esses três ramos aqui e no centro eu tenho um nó, onde entram para a gente aqui I1 está entrando, I2 está saindo e I3 também está saindo. Como que seria o somatório das correntes nesse nó? Então eu faria aqui I1 vai ser igual a I2 mais I3. Mas de onde eu tirei isso? Eu sei que se minha corrente chega nesse meu nó aqui, ela vai sair por esses dois caminhos possíveis. E essa lei vem do princípio da conservação de energia, que não existe acúmulo de corrente neste meu nó. Ou seja, a corrente não fica parada no meu nó. O que entra, sai. Então, o que está entrando, que é meu I1, vai ser igual a I2 menos I3. Ou colocando em concordância com a minha lei, I1 menos I2 menos I3 vai ser igual a zero. Vejam bem aqui o sinal da minha corrente. Eu tenho que aqui, olha, é um sinal negativo e um sinal negativo. O que isso quer dizer para a gente? Que a corrente está saindo do meu nó. E aqui eu tenho um sinal positivo, né? Nessa minha corrente I1. Quer dizer o quê? Quer dizer que minha corrente está entrando no meu nó. Eu poderia fazer o contrário? Sim, você poderia considerar a corrente que está chegando nesse meu nó como negativa e as que saem como positiva. O que seria exatamente multiplicar essa equação aqui por menos 1 em ambos os lados, o que não perderia o rigor matemático dela. Então, fazendo mais um exemplo aqui, vamos lá considerando um resistor aqui, agora um resistor aqui, um outro resistor aqui, e aqui eu tenho uma fonte de tensão. Entrando aqui, tenho I1, I2 chegando, I3 saindo, e aqui I4 chegando. Então, como que seria, então, aplicar a lei de Kirchhoff nesse meu nó aqui central? Nesse meu nó que junta todos esses meus ramos. Vejam que eu não coloquei o valor do resistor ou o valor da minha fonte de tensão. Para mim interessa qual que vai ser a corrente que está entrando nesse meu nó. Então aqui eu tenho, olha, I1 positivo, então eu tenho mais I1, mais I2 que também está entrando nesse meu nó, menos I3 que está saindo do meu nó, mais I4 vai ser igual a zero. Tranquilo? Então vamos fazer um exemplo aqui de um circuito. O que eu vou querer encontrar utilizando a minha primeira lei de Kirchhoff? Eu vou querer encontrar justamente qual que vai ser a tensão nesse meu nó. Então esse meu nó aqui vai ter uma tensão atribuída, uma tensão V. Deixa eu mudar a cor aqui porque está um pouquinho escuro aqui, ó, uma tensão V. Eu vou querer encontrar qual que vai ser o valor dessa tensão V. Como vamos fazer isso? Então vamos para um primeiro exemplo aqui. Então eu vou colocar uma fonte de tensão, um resistor, mais um aqui, e mais um resistor aqui no final. Quais vão ser os nós aqui desse meu circuito?
Então, primeiro deixa eu só colocar aqui os meus valores. E 12 volts. Quais vão ser os nós aqui desse meu circuito? Olha, eu tenho esse nozinho aqui e eu tenho esse nó maior aqui que envolve todo mundo. Então, o nó é o ponto entre os ramos. Então, esse meu resistor de 4 ohms é um ramo, o de 6 é um ramo e o de 12 ohms é um ramo. A junção deles vai ser um nó. E nesse nó eu vou ter uma tensão. Então, aqui em cima eu tenho uma tensão. Ah, mas e esse nó aqui de baixo? Esse nó que consideraria essa parte de baixo aqui. Esse nós sabemos a tensão que vale 0 volts. Esse nó aqui de cima da fonte nós também sabemos a tensão que vale quanto? 12 volts, que é a mesma da fonte aqui. Então vamos aplicar a lei de Kirchhoff nesse meu nó aqui. Mas antes, vamos sempre lembrar que se eu tenho um resistor e eu tenho minha corrente entrando nesse meu resistor, como que ficaria o sinal da minha tensão? A corrente entra no positivo e sai no negativo. Isso é muito importante se ter em mente. Então, a minha corrente ela deixa uma energia nesse meu resistor. A corrente entra pelo positivo e sai pelo negativo, porque o potencial do lado esquerdo aqui do meu resistor é maior que o potencial do lado direito do meu resistor. Então, aplicando a primeira lei de Kirchhoff nesse meu nó aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a corrente aqui, ó, I1, I2 e I3. Então, I1 menos I2 menos I3 vai ser igual a 0. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essas correntes aplicando a lei de Ohm, I igual a V sobre R, onde essa minha corrente vai ser então a tensão aplicada no meu resistor sobre sua resistência. Aplicando essa ideia aqui da tensão desses meus resistores, então se minha corrente vem da esquerda para a direita, eu tenho positivo, negativo, aqui eu tenho positivo, negativo e aqui eu tenho positivo, negativo. Assim que fica aplicadas as minhas tensões nesses meus resistores. Então agora o que eu vou fazer é simplesmente substituir essa minha corrente por V sobre R. Então qual que é a tensão desse meu resistor? VR1 sobre resistência R1, que vale 4, menos VR2 sobre 6, menos o meu VR3 sobre 12. Isso vai ser igual a 0. Agora vamos descobrir quem que é o meu VR1. Quem que é a tensão em cima desse meu resistor 1. Veja que eu tenho o lado positivo para o lado aqui da minha tensão de 12 volts e o lado negativo minha tensão V. Então essa tensão em cima desse resistor de 4 ohms vai ser quem? 12 menos V. Então meu VR1 é 12 menos V dividido por 4. O meu VR3 vai ser V menos 0, porque a tensão aqui de baixo vale 0 volts, não é isso? Aqui vale 0 volts. Então eu vou ter V menos 0 dividido por 6 menos V menos 0 dividido por 12. Isso aqui vai ser igual a 0. Para resolver essa equação, eu simplesmente faço o mínimo múltiplo comum, que aqui vai dar 12. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 12, 36, menos 3V. 12 dividido por 6, 2. Eu tenho 2V. E aqui eu tenho menos V. Isso vai ser igual a 0. E agora eu vou ter 36 menos 6V1 igual a 0, o que nos leva a V1 igual a 6 volts. Então a tensão aqui em cima desse nó vale 6 volts. Para isso que serve a minha primeira lei de Kirchhoff. Então agora eu consigo saber qual que é a tensão em cima desse meu nó, simplesmente aplicando a minha primeira lei de Kirchhoff. E se eu tiver múltiplos nós? Como vou fazer isso? Então vamos fazer um exemplo agora, considerando então múltiplos nós. Desenhando o circuito aqui. Então aqui, desse meu circuito, vejam bem, eu tenho dois nós, os quais eu não sei a minha tensão. Que nós são esses? Este meu primeiro nó aqui, que é a junção desses três resistores,
e este nó aqui. Então, neste eu vou chamar de V1 e este eu chamo de V2. As correntes eu considero saindo aqui da minha fonte. Então, tenho I1, aqui eu vou ter I2, aqui eu tenho I3 e aqui eu tenho I4. A primeira coisa que vocês vão pensar é, mas eu tenho a corrente I3, ela vai ser igual a I4. Sim, essa inclusive vai ser a equação desse meu segundo nó. Então, o ramo é apenas um elemento, então eu tenho um ramo nesse meu elemento, esse meu resistor de 2 ohms, e tenho um ramo nesse resistor de 2 ohms aqui de baixo. Então, os dois se unem através de um nó. Então, aqui eu vou ter que aplicar a lei de Kirchhoff para cada um dos nós individualmente. Então, vamos primeiro aplicando a lei de Kirchhoff das correntes ao nó 1, o nó V1 aqui. Então, como ficaria? A tensão em cima desse meu resistor de 4 ohms. Quem vai ser a tensão? Olha, a corrente indo da esquerda para a direita, ó, positivo, negativo. Aqui eu teria o meu VR1. Esse meu I2, olha, está descendo, então positivo, negativo, VR2. O meu I3 aqui, ó, VR3. E 4 descendo, então entra no positivo, sai negativo, VR4. Então aqui como ficaria? Ficaria então I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Quem que vai ser I1? Quem que é essa corrente I1? É a minha, olha lá, quem que é minha corrente? Tensão sobre resistência, correto? Então ficaria a tensão em cima desse meu resistor de 4 ohms sobre 4 ohms, que é a sua resistência. Qual que vai ser a tensão em cima do resistor de 4 ohms? Olha, vamos olhar o sinal aqui, positivo no lado de 24 volts, negativo do lado V1. Então fica 24 menos V1 dividido por 4, menos V1 lado positivo, menos 0. Então vamos só colocar V1 dividido por 4, menos. E lá de cá, como fica? Veja bem, o positivo do meu VR3 está para o lado do V1, enquanto o negativo para o lado do V2. Então ficaria V1 menos V2 dividido por 2 igual a 0. Eu sempre vou analisar, então, o sinal da minha tensão. É sempre o lado positivo menos o lado negativo, considerando que a corrente entra pelo lado positivo e sai pelo lado negativo. Aplicando o mínimo múltiplo comum aqui, entre 4 e 2 é 4. Então aqui eu tenho 4. 24 menos V1 menos 2V1 mais 2V2. Isso vai ser igual a 0. Nunca se esqueça, então, muito cuidado, porque olha, menos com menos aqui é um sinal positivo. Então é como considerar que isso aqui teria parênteses aqui, né? Então sempre preste atenção nisso, que é muita fonte de erro. Então daqui eu vou ter 24 menos V1, um V1, 2, menos 4V1 mais 2V2 vai ser igual a 0. Essa aqui para mim vai ser minha primeira equação. Então aqui agora eu vou aplicar, então aplicando a lei de Kirchhoff das correntes ao nó V2. Quem que vai ser aqui no meu nó V2, então? Tem I3 entrando, então I3 é positivo e 4 saindo, menos I4 vai ser igual a 0. O meu I3 eu já vi. Quem que é esse meu I3? O meu I3 aqui, né? Não é esse carinha aqui? V1 menos V2 dividido por 2. Esse é o meu V3. Então aqui eu tenho V1 menos V2 dividido por 2. Vejam que a diferença aqui está simplesmente no meu sinal. Antes aqui eu tinha um sinal negativo, porque eu estou saindo, essa corrente está saindo do meu nó, e aqui eu tenho um sinal positivo, porque ela está entrando no meu nó. Que é óbvio que ela vai sair do nó V1 e vai chegar no nó V2. Então, no meu primeiro nó ela é negativa, no meu segundo é positiva. Quem que vai ser I4? P2 dividido por 2. Isso igual a 0. Então daqui eu tiro que V1 menos 2V2 vai ser igual a 0, o que nos leva então que V1 é igual a 2V2. Essa sendo a minha
segunda equação. Então, agora o que eu vou fazer? Vou aplicar 2 em 1. Então, o que nós vamos ter aqui? 24 menos 4, que multiplica 2V2, mais 2V2 vai ser igual a 0. 24 menos 8V2, mais 2V2 vai ser igual a 0. Eu tenho, então, 24 menos 6V2 vai ser igual a 0. O que nos leva aqui, V2 vai ser igual a 8 volts. Daqui eu consigo tirar também o valor de V1. Então, se V1 vai ser igual a 2V2, isso implica, então, que o meu V1 vale 2 vezes 8 e vale 16 volts. Então, tendo essas duas tensões, eu consigo encontrar a tensão em qualquer um dos meus elementos. Então, qual vai ser o meu VR1? Qual a tensão do meu resistor 1? Não é 24 menos a tensão desse meu nó V1? Então, o meu VR1, se você encontrar, VR1 vai ser 24 menos a tensão do nó 1, que vale 16 volts. Então, aqui eu vou ter que a tensão do meu resistor 1 vale 8 volts. Agora, vamos falar de um caso especial. O caso especial para a lei de Kirchhoff das correntes é quando eu tenho fonte de tensão. Então, vamos lá. Vamos supor um circuito que eu tenho a fonte de tensão, uma resistência, uma nova fonte de tensão e outra resistência. Um circuito bem simples. Então, aqui temos uma fonte de 12 volts, um resistor de 2 ohms, uma fonte aqui de 3 volts, e aqui nós temos 4 ohms de resistência. Bom, nós vamos considerar este nó aqui de cima. Só que vejam, tem uma fonte de tensão entre este nó e esse pedaço aqui. Como que eu irei tratar este nó? Se eu chamo este nó de V1, eu vou fazer aqui embaixo V1 menos 3 volts, porque aqui eu tenho potencial de V1. Aqui embaixo tem o potencial de V1 menos essa fonte de tensão de 3 volts. Lembrando aqui nosso referencial. Então aqui é V1 e aqui é V1 menos 3 volts. Podemos fazer também o contrário. Então, só colocar nosso referencial. Podemos chamar aqui embaixo de V1 e aqui em cima vai ser o quê? V1 mais 3 volts. Então vamos fazer desse jeito aqui. Como que ficaria a lei de Kirchhoff das correntes? Eu vou analisar apenas um nó. Essa junção aqui, para a gente, vai ser um supernó. Então vamos lá. Nós vamos ter uma corrente entrando aqui e a corrente saindo. Esta corrente entrando, eu vou ter aqui ó, mais e menos, e aqui embaixo mais e menos. A corrente vai ser o lado do mais menos o lado do menos dividido pela resistência. Ou seja, que nós temos 12 menos, qual que é o lado do menos? V1 mais 3, dividido por 2 ohms. E aqui embaixo vamos analisar. Nós temos saindo V1, que é o lado do mais, menos 0, que é o lado do menos aqui, ó, o referencial, dividido por 4. Isso vai ser igual a 0. O mínimo aqui é 4, ou seja, 24 menos 2V1 menos 6 menos V1 vai ser igual a 0. Subtraindo 24 com 6, nós temos 18 menos 3V1 vai ser igual a 0. V1, então, vai ser igual a 6 volts. Ou seja, a tensão aqui em V1 vale 6 volts. A tensão aqui em cima em V1 mais 3 vale 9 volts. Quando eu vou analisar um circuito pela lei de Kirchhoff das correntes e eu tenho uma fonte de tensão, eu vou criar um supernó. Esse supernó vai ser a junção do nó anterior à fonte e o nó posterior à fonte.